projeto de futuro, um projeto de vida ancorado na andragogia e na politecnia. Bom, eu falei que ia fazer mais um vídeo sobre empreendedorismo, tá? Nessa abordagem andragógica e politécnica. Esse é o penúltimo assunto, tá? O penúltimo assunto dessa série, tá? Sobre esse projeto de futuro, que é o último assunto de 5 itens, tá? Que eu apresentei para todos os gestores das hierarquias, pelo menos que eu participei. Então eu apresentei isso para o diretor da escola, para o diretor da regional, para o diretor da EAB e para o diretor da SUBEB. Esse material pedindo uma antítese. Coloquei o meu currículo, que eu tenho formação e experiência para propor, para fazer uma proposição desse nível. Tá? Eu tenho, porque eu tenho 37 anos de magistério. Então eu sou um professor sênior. Eu tenho 30 anos que eu milito na formação de professores, na formação inicial e continuada de professores. 30 anos. Isso me dá experiência para propor alguma coisa. Tá? É fácil provar que eu tenho 30 anos. Tá? A mãe dos meus filhos do Tocantins, tá? Nos conhecemos. Tá? No meu primeiro curso de formação continuada que eu dei, tá? Eu conheci a mãe dos meus filhos do Tocantins. Ela aí tá de prova. Tá? Tem 30 anos que a gente começou a namorar e casamos e tivemos os filhos que estão lá no Tocantins. Num curso de formação continuada. E de lá pra cá, nunca mais. E outra coisa, poxa, se no meu primeiro curso eu já namorei com a professora mais linda da escola que eu estava dando curso. Eu falei, pronto, se eu bolar o sistema educacional, então, né? Tá? Então, assim, desde há 30 anos que eu trago comigo uma pergunta: o que tem de errado no nosso sistema educacional? Essa pergunta, tá? O que tem de errado e o que poderia funcionar? Quais os elementos que um sistema educacional poderia ter para que funcionasse? Tá? Então essas são as perguntas de um pesquisador de 30 anos, que eu fiz há 30 anos, tá? Quando eu dei o meu primeiro curso de formação continuada. Tá? Bom, então vamos lá. Empreendedorismo. Tá? 12 trabalhos de Hércules, 12 trabalhos de Amazonas. Vamos misturar esses trabalhos, tá? Para que o Hércules conheça também um pouco do mundo das Amazonas e que as Amazonas conheçam um pouco do mundo do Hércules, tá? Mas alguns trabalhos esses tem que ter, tá? Por exemplo, Hércules precisa aprender a construir uma casa. Esse é um trabalho. Entrar como ajudante de pedreiro, tá? E começar do alicerce até o acabamento final. Esse é um trabalho de Hércules que não pode faltar, né? nos 12. Tá? Outro trabalho de Hércules, tá? Que não pode faltar, tá? Se auxiliar numa creche, trocar a fralda de um bebê, fazer a higiene de um bebê, tá? limpar a bunda de um bebê, acalmar um bebê quando está com cólica, tá? Botar para rotar um bebê depois que mama, tá? Fazer uma mamadeira de um neném, sabe? Brincar com os maiorzinhos, contar história para os outros, tá? O Hércules precisa saber ser um pai. Outro trabalho de Hércules. Outro trabalho de Hércules. Você
tá? Vai ser um aprendiz, tá? De um instituto de massagem. Você vai aprender massagem, você vai fazer curso de massagem, você vai se auxiliar numa clínica de massagem por pelo menos 3 meses, tá? Esse também é um trabalho de Amazonas, tá? Eu acho que o Hércules precisa ser um bom massagista porque as Amazonas gostam disso e elas merecem isso, e as Amazonas também, tá? Então esses trabalhos aí são importantes. Bom, eu construí 7 casas. Minha primeira casa eu construí com 18 anos, linkando com o homem mais rico da Babilônia. A riqueza de um homem começa na sua casa, tá? Então, o último trabalho de Hércules, depois que ele cumpriu os 12, teria o 13º, com 18 anos, tá? Ele iria ter uma experiência sozinho, alugar uma casa com fogão, com geladeira, com máquina de lavar. Ele iria gerenciar uma casa com 18 anos. Tanto Hércules quanto Amazonas seria a prova final deles, tá? Morar um ano só e se sustentar e se resolver com os seus problemas sem precisar nada de. Eu vejo aí a mãe, o filho quando vai estudar fora, porra, a mãe monta o apartamento todinho, tá? Faz o rancho, bota lá dentro e ainda contrata uma empregada doméstica para ir. Porra, aí não dá, né? Não, independência total. Você vai se sustentar, você vai pagar o aluguel, ou você vai construir uma casa para você, ou você vai pagar as contas, você vai cuidar da limpeza, você vai cuidar da higiene, você vai cuidar de tudo, tá? Então esse seria a prova final, né? Aos 18 anos teria esse rito de passagem que nós vamos falar no próximo vídeo. Bom, tem mais coisa? Trabalho de Amazonas. Ah, sim, trabalho de Amazonas. Amazonas, tá? Você vai trabalhar como garçonete num bar para saber o que homem gosta, tá? Você vai ser garçonete num bar, tá? E outra coisa, outro trabalho de Amazonas para você. Você vai entrar numa escola de dança, tá? Numa escola de dança, você vai aprender dança. Você vai aprender dança do ventre, você vai aprender, tá? Então, por quê? Porque você precisa encantar esse Hércules, tá? Você precisa, tá? Colocar a sua feminilidade toda. Então, esse é um trabalho de Hércules, tá? Ser garçonete num bar, dançarina, tá? Outro trabalho de Amazonas, sim, trabalho de Amazonas, tá? Você precisa trabalhar de doméstica, tá? De doméstica. Você precisa aprender a cuidar de uma casa, cuidar de uma criança, tá? Outro trabalho de Amazonas, jardinagem. Você vai aprender jardinagem, você vai aprender horta. Porque na sua casa precisa ter um jardim, precisa ter flores para os seus filhos. Você precisa aprender a fazer um gramado, fazer um canteiro de flores, tá? Então esse é um trabalho de Amazonas. Além de culinária, doces e tal, e tal, e tal, e tal. Tá bom? É isso aí, tá? Falou.